Aplicação numérica. A coluna de alumínio está engastada na parte inferior e presa no topo com cabos. Assim, evita-se o movimento ao longo de X. Supondo que ela esteja engastada na base, determinar a maior carga admissível P que pode ser aplicada. Usar um fator de segurança de flambagem Fs igual a 3. Temos, portanto, dado a seção transversal da coluna, foi dado o módulo de elasticidade do alumínio, 70 gigapascal, a tensão de escoamento do alumínio, 215 megapascal, a área, 7,5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, o momento de inércia da seção transversal na direção de X, 61,3 vezes 10 a menos 6 metros a quarta, momento de inércia na direção de Y da seção transversal, y igual a 23,2 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Determinação da carga crítica. P crítico, portanto, na direção de X é igual a π ao quadrado vezes E vezes Ix, tudo isso dividido por Kx vezes Lx ao quadrado. Esse é o comprimento equivalente na direção de X. Kx vezes Lx. Portanto, P crítico é igual a π ao quadrado vezes 70 vezes 10 a nona pascal vezes 61,3 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Tudo isso dividido por coeficiente Kx igual a 2 vezes 4 metros, que é o comprimento da coluna na direção de X. Tudo isso ao quadrado. Portanto, P crítico na direção de X é igual a 662 kN. O resultado dará 662 mil newtons. Na direção de Y, nós temos P crítico na direção de Y igual a π ao quadrado vezes E vezes IY, tudo isso dividido por KY vezes LY ao quadrado. Essa é a esbeltez na direção de Y. Observe que, como na direção de X nós temos em torno do eixo X da seção transversal a rotação, a base está engastada e livre no topo, portanto, o coeficiente de flambagem na direção de X é igual a 2. Agora, na direção de Y, que ela está presa por cabos, ou seja, restrita ao movimento apenas na direção de Y, de rotação em relação a Y, nós temos o coeficiente de flambagem K igual a 0,7. KY igual a 0,7. Isto porque a base está engastada e o topo está apoiado por uma rótula. Então, substituindo em P crítico Y igual a π ao quadrado, que multiplica 70 vezes 10 a nona, que é o módulo de elasticidade em pascal, vezes o momento de inércia na direção de Y, 23,2 vezes 10 a menos 6, isso metros a quarta, dividido pela esbeltez, o coeficiente de flambagem em Y, vezes o comprimento da coluna em Y, que corresponde ao comprimento equivalente na direção de Y, ao quadrado.
que é 0,7 vezes 4,0, tudo isso ao quadrado. Portanto, P crítico dará 2.044.000, ou seja, 2.044 quilonewtons. Esse P crítico na direção de Y. Observe que a carga adotada como P crítica é a menor entre as duas cargas encontradas entre a direção x e a direção de y. Nesse caso, a carga crítica considerada será na direção de x, que o valor deu menor, 662 quilonewtons. Agora, temos que verificar as condições de escoamento, ou seja, a carga última a ser aplicada. A carga última é a tensão de escoamento vezes a área. A carga última, a tensão de escoamento, foi dado 215 MPa, portanto, 215 vezes 10 a sexta Pascal, que multiplica a área 7,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Portanto, a carga última foi de 1.612.000 newtons, ou seja, 1.612 quilonewtons, maior do que a carga crítica em x. Portanto, a carga máxima a ser adotada para a coluna será 662 quilonewtons. Agora, a carga admissível com o fator de segurança, nós vamos pegar a carga última aplicada, a carga máxima a ser aplicada, e dividir pelo fator de segurança. No caso, a carga admissível vai ser igual a 662 kN dividido pelo fator de segurança, que é igual a 3. Portanto, a carga máxima a ser aplicada na coluna, nessas condições, é de 221 kN, ou seja, aproximadamente 22,1 toneladas-força.